Bom dia. Ontem eu estava aqui me preparando para um estudo bíblico que eu tinha que compartilhar sobre a vida do Senhor Jesus, e a gente vem estudando algumas etapas da vida do Senhor e buscando ali lições para a nossa vida cristã, como discípulos do Senhor, nós devemos andar, né, naquelas pegadas que ele também andou. E o assunto que nós iríamos estudar ontem diz respeito àquela revelação do nosso Senhor para os discípulos, né, que vem da boca de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre aquela experiência no Monte da Transfiguração. A gente tinha que meditar sobre isso ontem, foi muito maravilhoso o nosso estudo ontem, graças ao Senhor, que o Senhor assim nos ajudou bastante. Mas no momento que eu estava aqui preparando o estudo, um versículo me chamou muita atenção, que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 26. Quer ver? Eu vou ler para você. O versículo, na tradução que eu tenho aqui, né, que é João Ferreira de Almeida Fiel, diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? E ele continua falando da vinda gloriosa do reino de Deus. Ele fala assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É exatamente isso que está escrito aqui. E esse versículo 26, ele me chamou a atenção. Então eu passei um tempo aqui dando uma olhada no grego, no original, dando uma olhada em outras traduções, e acabei com bastante ajuda aqui fazendo uma tradução alternativa que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes da gente entrar aqui e fazer a leitura da tradução alternativa, deixa eu colocar assim um pequeno pano de fundo para você que talvez não tenha assim bastante conhecimento do texto, até porque esse versículo muita gente pega ele emprestado para pregar o evangelho, e aí fica na nossa mente que essa não é uma mensagem para os discípulos do Senhor, que é uma mensagem para o mundo, para você ir lá para o mundo e falar: olha, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o contexto aqui é totalmente o contrário, sabe? É um contexto de reino, e essa palavra, ela está sendo trazida para os discípulos do Senhor diante de uma situação. Bom, o nosso Senhor, ele perguntou para os discípulos o que eles tinham a dizer a respeito dele mesmo. Ele fala assim: o que vocês dizem que eu sou? E dentro dessa pergunta tão necessária, né? O que você diz que eu sou? O Pedro, ele abre a sua boca e responde o Senhor. E no momento em que ele responde o Senhor chama ele de bem-aventurado, mas o Senhor deixa claro para ele que aquelas palavras que saíram da boca dele não foram produzidas nem pelo intelecto, nem pela experiência, nem pela caminhada, que o próprio Pai, pelo Espírito, trouxe para o Pedro uma revelação de quem realmente é o nosso Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, diante dessas palavras, né, o nosso Senhor, ele fala coisas maravilhosas, tanto para Pedro, como ele traz aqui uma revelação do que seria a base da igreja dele. Ele diz assim: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E ele não está falando do Pedro, ele está falando daquela revelação. E muito bem, quando ele termina de apresentar essas verdades, então o nosso Senhor vai explicar para aqueles discípulos o que significa aquelas palavras que Pedro falou. O que significa Cristo? O que significa o Filho do Deus vivo? Qual o significado disso? Então, o significado disso está aqui em sequência. Primeiro, ele nos apresenta aquela verdade gloriosa sobre o Messias sofredor, sobre o Cristo. E é muito importante isso para nós, porque como cristão, às vezes nós nos esquecemos que essa palavra cristão significa pequenos cristos. E a gente fala assim: eu sou cristão. A cristandade não sabe o que significa Cristo. Então o nosso Senhor aqui, ele vai explicar o verdadeiro significado daquela palavra, ser o Cristo de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, tem um versículo lá que diz que nós, né, nós que somos cristãos, nós somos entregues à morte todo dia.
que nós somos reputados como ovelhas sendo levadas para o matadouro. Isso é ser cristão, entende? É isso, é exatamente isso. Não tem nada de errado com isso, não. Não na vida cristã normal. Então, primeiro, né, o Senhor, ele vai falar para eles, né, que a missão dele era descer aquele monte e seguir para Jerusalém e ser entregue nas mãos dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, ser zombado, ser crucificado, ser morto, sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. E diante dessas palavras, Pedro, o mesmo Pedro, ele chama o Senhor à parte e começa a reprová-lo com palavras boas, com palavras maravilhosas. Então Pedro vai dizer para o Senhor assim: Senhor, de modo nenhum aconteça isso contigo. O Senhor é tão especial, tão querido. Como pode um homem como o Senhor ter que passar por todo esse sofrimento? De jeito nenhum, tem que existir outro caminho. Eu estou parafraseando, viu? Só para você se situar. Então o Senhor, ele se volta para Pedro, mas ele não fala com Pedro. Ele fala com aquele espírito que estava por trás daquelas palavras de autocomiseração. Então ele fala assim, ó, arreda Satanás, porque não cogita das coisas do homem, ou das coisas de Deus. Não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Em outras palavras, meus amados, se o nosso Senhor deixasse aquela ideia entrar no seu coração, o plano de redenção teria sido abortado. Não haveria nenhuma chance para nós, se o nosso Senhor ouvisse aquelas palavras e falasse assim, é verdade, eu não preciso sofrer. Mas, logo em seguida, então, o Senhor traz essas palavras tão ricas, né? E ele começa dizendo assim, ó, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, esse é o chamado cristão. Cristãos são aqueles que seguem o Senhor, são aqueles que responderam ao chamamento, receberam o novo nascimento e agora estão correndo a carreira. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, não tem outro caminho. E por que isso? Por que nós temos que nos negar a nós mesmos, tomar a cruz para poder seguir o Senhor? Então ele continua dizendo assim, ó, porque aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua alma, por amor de mim, achá-la-á. Sabe, então aqui ele já começou a falar de perca e de lucro. E no reino de Deus, perder a própria vida da alma é ganhar. Dizer não para si mesmo por amor a Cristo é ganhar. Dizer não para as nossas vontades por amor a Cristo é ganhar. Dizer não para os nossos caprichos por amor a Cristo é ganhar. Então é nessa base que nós chegamos no verso 26, onde ele fala, né, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Com vista a quê? Com vista à volta gloriosa do nosso Senhor. Com vista ao Senhor vindo reinar. Com vista a como nós seremos tratados naquele glorioso dia. Então, a tradução que eu fiz, eu já vou ler para você. Ela ficou assim, ó. O que, pois, lucraria o ser humano se o mundo todo, se o mundo completo, se ele ganhasse tudo, se o mundo todo ele conquistasse, mas se a alma dele sofrer perca? Ou, o que daria o homem em troca da alma dele? É aqui, é nesse texto aqui que, de certa maneira, nós conseguimos compreender qual é o valor de uma alma. Então, a nossa alma é aquilo que nós somos de fato, é onde está a nossa personalidade, a nossa vontade, as nossas emoções. Nós temos um corpo, mas nós somos uma alma. E o valor que Deus dá para a alma é uma coisa muito grande, enorme, é uma coisa fora de sério. Tanto que lá em Ezequiel ele vai dizer,
todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Ou seja, nós temos dono, queira você ou não. Ainda mais agora que nós somos os redimidos, os comprados, os filhos de Deus. Então nós temos que ter consciência disso, que a nossa alma, ela tem um valor muito, muito grande para o nosso Deus. E nós precisamos aprender a apreciar isso, apreciar um pouco mais aquilo que realmente tem valor para Deus. Por quê? Porque na medida que nós estamos caminhando aqui, de certa forma, nós estamos negociando a nossa própria alma. Nós estamos negociando a glória da eternidade. Sabe, daqui a pouquinho nosso Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, como diz o texto, quando o Filho do Homem voltar, na glória do Pai, com os seus santos anjos, Ele dará a cada um segundo as suas obras. Então vamos trazer isso aqui para nós, né? Nós aqui que vivemos nesse mundo de percas e lucros. Qual é o lucro de querer se preservar? Qual é o lucro de escolher hoje salvar-se a si mesmo? Qual é o lucro que nós vamos ter na volta do Senhor? Não tem lucro. Não tem lucro, não tem como recuperar. Porque hoje a gente faz isso nos negócios, né? A grande quebradeira que nós vimos aí no mercado, na grande maioria das vezes, ela acontece por falta de diligência. A gente toma decisões precipitadas, a gente não analisa, sabe, os prejuízos, as pequenas perdas, né? Dizem aí os economistas, os especialistas, que se as empresas tivessem um melhor preparo e um maior cuidado com as pequenas percas, né, teriam bons lucros. Mas a gente tem sempre aquela ideia, né? Não, vou perder hoje, eu recupero amanhã. Não, hoje eu tomo esse prejuízo aqui, mas amanhã eu recupero lá, eu faço de novo. O importante é girar o mercado, né? Mas com respeito à vida da alma não é assim. Pensa bem, daqui a pouco o Senhor volta. E quando Ele voltar, não vai dar tempo de recuperar o prejuízo. E o prejuízo é enorme, porque a nossa alma só pode ser plenamente satisfeita na eternidade com aquela glória que nos está reservada. A glória do Filho maduro de Deus, que lá em Romanos 8, a palavra é huiostesian. Isso é para isso, sabe, que nós estamos aqui. E as tribulações, o sofrimento do tempo presente e as coisas que têm sido arranjadas para nos cercar, que aparentemente é para causar prejuízo, na verdade essas coisas são uma grande fonte de lucro para nós. Por quê? Porque é através delas que nós vamos perdendo, sabe, aquelas coisas ruins da nossa vida própria, e nós vamos recebendo na nossa alma, nós vamos tendo a nossa alma transformada para o nosso Deus, naquilo para que nós fomos criados, né? Fomos criados para ser filhos maduros de Deus. E a natureza mesmo, toda a criação, ela está aguardando a manifestação da glória dos filhos maduros de Deus. Ou seja, esse evento chamado huiostesian é um evento aguardado por toda a criação de Deus. E você que já criou no Evangelho, que já recebeu o Senhor, sabe, é com isso que o Senhor está preocupado. Porque a tua alma tem valor para Ele, e Ele quer essa tua alma nele, cheia do amor dele, pronta para naquele dia poder receber glória. E que glória! Olha só, eu separei um versículo aqui, que está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 30 e 31, que já é naquele cenário da transfiguração, onde o Senhor, Ele vai dar um vislumbre para os seus discípulos do que Ele estava falando, o que é a glória do Filho de Deus pronto, porque o Senhor já estava pronto. Então Ele deixou eles verem aquela glória lá no Monte da Transfiguração. Alguns, Ele prometeu para alguns que Ele deixaria ver, e ali Ele deixou eles ver. E no momento em que o Senhor sofreu aquela metamorfose, que o seu rosto ficou brilhando como o sol, as suas vestes brancas como a luz, então aparece ali, junto com Ele, Moisés e Elias, dois homens, dois servos do Senhor, que perderam a própria alma por amor do Senhor e ganharam glória. Então olha o que o texto diz, Lucas 9, 30 e 31. E eis que dois varões falavam com ele,
os quais eram Moisés e Elias, os quais, havendo aparecido em glória, louvado seja Deus. Sabe, queridos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa da nossa fé em Jesus, nós somos justificados, nós estamos sendo santificados, mas o Senhor nos quer ver glorificados. E esse é o caminho da vida cristã: justificação, santificação, glorificação. Agora, para que isso seja pleno em nós, então nós precisamos renunciar. Renunciar o quê? Renunciar essas coisas que só nos dá prejuízo, que é o nosso eu, a nossa vida do eu, a nossa vontade, os nossos caminhos segundo a carne, os nossos caminhos de busca de poder, de busca de glória humana, de busca de satisfação pessoal, de busca de sossego, num tempo que não é para isso. Esse é um tempo onde as tribulações, as perseguições, os sofrimentos estarão produzindo em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando que nós receberemos isso? Sim, na volta do Senhor. Desejo de coração que essa porção da palavra possa te encorajar a amar mais o Senhor e amar menos a tua própria vida, e renunciar hoje para ganhar daqui a pouquinho, porque o lucro já está reservado para você e para mim. Que Deus te abençoe. Amém? Pai Santo, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por essa porção, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ó Senhor, quão maravilhoso saber que pertencemos a Ti. Realmente a nossa alma tem sede de Ti. Todos os verdadeiros significados da nossa vida se encontram em Ti. Então ajuda-nos, Senhor, a combater essa batalha contra esse mundo vil, contra Satanás e a sua autocomiseração, contra essas ofertas de uma vida fácil aqui, na qual nós perderemos aquilo que nos está guardado. Por misericórdia, Senhor, ajuda-nos a enfrentarmos isso como bons filhos do Senhor e a responder o Senhor em obediência a essa palavra de dizer não para nós mesmos e dizer sim para Ti mesmo. Ó Deus, nos ajuda pelo Teu Espírito. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e confiamos em Ti. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.